Deixe-me dar algumas informações básicas, uma vez que a gente está com esse problema tanto no áudio como no Data Show. Essa aula vai ser, quem assistir na internet, vai ser com áudio ruim e sem Data Show. Mas a vantagem é que depois, se você for assistir novamente, você vai ter lá o PDF. Então está aqui na minha frente os slides. E você vai poder depois, se quiser, assistir de novo, acompanhando os slides, tá bom? E só um esclarecimento. Em cada vídeo de aulas, eu vou colocar o mesmo link para uma pasta do meu Google Drive. Então você vai clicar nesse link e lá vai ter todos os PDFs, todos os materiais, entendeu? Para você baixar. Então você clica no link, vai abrir uma página com diversos arquivos. E aí você vai ter que ir lá fazer o download dos arquivos que você quiser fazer download. Tá bom? Um outro detalhe que eu percebi é que alguns, não sei se não estão tão familiarizados com o YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, corre, se você está usando pelo celular, vai até lá embaixo. E aí lá embaixo tem um campo para o comentário, você pode digitar lá embaixo. Bom, sem mais demoras, vamos à nossa aula. Essa é a terceira aula dos fundamentos da teologia, né? Nós vamos tratar sobre a revelação. Mas antes de tudo, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Ó Deus de amor, te agradecemos por estarmos juntos aqui na Tua presença e clamamos a Deus pela iluminação do Teu Espírito, para que possamos compreender os conceitos, as verdades que aqui forem tratadas. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos que estão aqui presentes. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos apenas relembrar um pouquinho. Nós tratamos na primeira aula sobre o que é teologia e na segunda aula sobre o que é teologia sistemática. Alguém fez anotações aí daqueles resuminhos? Saberia me dizer o que é teologia? Teologia é o estudo da revelação de Deus para a sua glória. Olha aí, seu Saulo estudou, tá vendo? O estudo da revelação de Deus para a glória de Deus. Muito bem. E teologia sistemática? Pode ler. Compreensão harmônica de todo o desígnio de Deus, relevante para a vida do povo de Deus. Isso. Então é a compreensão harmônica de todo o desígnio de Deus que seja relevante para a vida do povo de Deus. Então não é um mero conhecimento intelectual dessa harmonia da palavra de Deus, mas também algo aplicável, algo relevante para a vida do povo de Deus. Muito bem. E hoje nós vamos tratar sobre revelação. O que é revelação? Bom, eu faço aqui citação do Herman Bavinck. Ele diz o seguinte, que há 3 princípios fundamentais para a teologia. 3 princípios fundamentais para a teologia. Deus, a Escritura Sagrada e a fé. 3 princípios fundamentais para a teologia. Deus é o princípio essencial, ou seja, ele é o fundamento do conhecimento. É Ele o nosso alvo de conhecimento. É Ele que nós queremos conhecer. Ele é a essência desse conhecimento que nós buscamos obter na teologia. Então, um princípio essencial, Deus. A Escritura Sagrada é o princípio, ele diz que é o princípio externo da teologia, ou seja, algo que nós utilizamos como um instrumento para chegar ao conhecimento de Deus. E a fé é o princípio interno desse conhecimento, ou seja, algo que está dentro de nós,
que nos leva a conhecer a Deus por meio das Escrituras Sagradas. Sem uma ou sem outra não é possível conhecer a essência do conhecimento teológico, que é o ser de Deus. Ok? Ele diz assim: através da revelação, Deus se faz conhecido a nós como a causa eficiente e primária de todas as coisas. Através da revelação, Deus se faz conhecido a nós. Então, a Bíblia é chamada por Bavinck de fundamento externo do conhecimento de Deus. Por quê? Por que é externo? Porque é um instrumento que está fora de nós. Isso aqui não está aqui dentro. Né? A Bíblia não está dentro da gente, está fora. Por isso é um princípio externo. É por meio dela que nós chegamos ao conhecimento de Deus. E é a respeito dela que nós vamos tratar hoje, dela como revelação divina, algo que é concedido por Deus a nós para que nós possamos conhecê-lo. E a fé, por sua vez, a fé é o fundamento interno desse conhecimento, algo que está dentro de nós, é um instrumento que o próprio Deus dá também, assim como Ele dá a revelação, Ele nos dá a fé para que possamos conhecê-lo. Ok? Ficou claro a distinção desses princípios? Deus é o princípio essencial, que é Ele que nós buscamos conhecê-lo. A Escritura é o princípio externo que nós usamos para chegarmos ao conhecimento dele. E a fé é o princípio interno que Ele nos dá, que nos move a buscar conhecê-lo e conseguir conhecê-lo por meio das Escrituras Sagradas. Sobre a fé nós vamos tratar na aula que vem, no domingo que vem, se Deus quiser. Então, para tratar de revelação, a revelação de Deus, tem um ramo da teologia sistemática que chama bibliologia. Bibliologia. É o estudo da revelação, da Bíblia como palavra de Deus. Então, conceitos como inspiração, conceitos como a composição da Bíblia e tudo mais, são tratadas aí na bibliologia. A bibliologia é o campo da teologia sistemática que estuda a origem da Bíblia, a composição da Bíblia e os atributos da Bíblia. Okay? Nós não vamos, aqui eu não tenho em mente estudar com vocês bibliologia. Okay? Tem até um slide que, puxa, é uma pena não estar mostrando para vocês, mas se vocês virem lá o vídeo, vocês vão, o meu PDF, vocês vão ver. Eu fiz como é que chama? Como se fosse um fluxograma mostrando cada ramo da bibliologia. Então a bibliologia ela tem 3 ramos. Ela trata da origem, da composição e dos atributos da Bíblia. Aí no campo da origem, aí eu mostro lá, trata de revelação e de inspiração. Na composição, trata da formação do Antigo Testamento, formação do Novo Testamento, o cânon, que seria o conjunto de livros da Bíblia hebraica e da Bíblia protestante, e depois os atributos, 5 atributos, ok? Nós não vamos tratar de toda essa árvore que depois vocês vão ver, não vamos tratar disso, nós vamos tratar apenas de 2 pontos hoje. Dentro desse campo grande da bibliologia, nós vamos tratar do que é revelação, tá bom? Revelação geral e especial, e nós vamos tratar também dos atributos da Bíblia, ok? Essas 2 coisas que nós vamos tratar hoje. Inclusive, quando você estiver vendo esse slide lá no PDF, você vai ver que eu fiz uma marcaçãozinha, são 2 quadradinhos cinzas que mostram os campos que nós vamos estudar, tá bom? Se você quiser conhecer mais sobre bibliologia, vai estar também na descrição do vídeo um link. Bom, dentro dessa mesma página com os arquivos você vai encontrar. Eu fiz um PDF, como se fosse um e-book, com uma breve introdução do que é bibliologia. Então é um texto de 18 páginas, não é tão extenso, com a explicação de cada um desses tópicos da bibliologia. Bom, tudo não se esgota nesse texto, um texto muito curto, de 18 páginas, mas pelo menos você vai ter uma visão geral do que é bibliologia, o estudo da Bíblia. O estudo da Bíblia como texto sagrado mesmo, não do
dos temas bíblicos como a gente tem em vista, mas dela, da sua origem, do que tem dentro dela, essas coisas, de como ela é formada, essas coisas, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente vai ver hoje é sobre revelação. Revelação. E aqui eu vou fazer uma citação, um breve parágrafo aqui do Herman Bavinck também. É o seguinte, vamos prestar bastante atenção, sem ler junto fica mais difícil, tem só no áudio mesmo. A autorrevelação de Deus a nós não vem em fragmentos, mas em peças. Ela é um todo orgânico, uma grande narrativa que vai desde a criação até a consumação. Então vamos pausar aqui, tem mais coisa, daqui a pouco a gente continua. Ele diz, a autorrevelação de Deus, ou seja, Deus se dá a conhecer. E Ele não se dá a conhecer em fragmentos, mas em peças. O que seriam fragmentos? Seriam partes minúsculas de um todo, como se fosse uma peça de quebra-cabeça, né? Então não é assim que Ele se revela. Ele se revela como se fossem peças grandes que então precisam ser compreendidas na sua conexão umas com as outras, para que a gente possa compreender quem é Deus, né? Então ela é um todo orgânico, uma grande narrativa que vai da criação à consumação. Então é claro que você vai, por exemplo, se você olhar a sequência, talvez alguém aqui já tenha tentado ler a Bíblia de forma cronológica. É uma sequência diferente dessa que você encontra na Bíblia. Então a Bíblia ela não tem uma ordem necessariamente cronológica, mas ela tem um pano de fundo histórico, que vai da criação até a consumação. Então ela é desenvolvida organicamente, ela vai se desenvolvendo, e nós então conseguimos obter o conhecimento de Deus a partir dessas peças que vão se conectando umas com as outras. Seguindo, toda a natureza e a história testificam Deus, o Criador. Todas as coisas voltam para Ele. Então, ele está aqui se referindo à revelação geral, nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. A natureza e a história, ou seja, toda a criação de Deus. E a história da humanidade. Se nós analisarmos essas coisas, nós vamos perceber, há alguém por detrás de tudo isso. Não é possível que tudo possa existir tal como existe, sem que Deus, um Deus criador, onipotente, onisciente, esteja presente, né? Então todas as coisas revelam de alguma forma Deus. E aí ele segue dizendo, a humanidade caída vê essa revelação apenas em parte e com os olhos vendados. Então toda a humanidade enxerga a criação e a história, está vendo tudo isso, só que consegue apenas ver em parte, ou seja, de forma não muito clara a respeito de Deus, né? Por isso que tanta gente chega a conclusões corretas, mas não chegam a conclusões muitas vezes que apontam para um Deus vivo e verdadeiro, quando analisam a criação, quando analisam a história. Não sei se foi Hermann Doiver que disse que os cientistas que tratam da criação, das coisas criadas e tudo mais, da história, eles estão como que tendo contato com as impressões digitais de Deus. No entanto, eles não podem conhecê-lo. Seus olhos estão vendados, né? Seguindo aqui. Uma revelação especial é necessária e providenciada pela graça. Então, a revelação geral, que é a criação, que é a história da humanidade, essas coisas revelam Deus em parte, mas uma revelação especial é necessária. Não dá para a gente conhecer o ser de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus, a salvação de Deus, senão por uma revelação especial. E essa revelação especial, ela é dada por graça. Por graça. E aqui, só fazendo um parênteses aqui no que ele está dizendo, não sei se quem estava aqui na última vez que Moisés veio, ele fez menção à graça comum e à graça especial. Da mesma forma que nós usamos também o termo revelação comum ou revelação geral e revelação especial.
Então, a graça comum é essa que Deus oferta a todos. Todos se beneficiam da criação, se beneficiam das coisas. Mas é a graça especial de Deus que leva as pessoas a conhecerem, a saber que Ele existe e a se relacionar com Ele. Uma graça especial. Fechando parênteses, ele diz: nessa revelação, Deus se faz conhecido a nós como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus se torna conhecido. Ele se abre para que o homem possa conhecê-lo por meio dessa revelação especial. E essa revelação, diz aqui o Bavinck, ela é histórica e progride pelo curso de muitos séculos, alcançando seu ápice em Jesus Cristo, o mediador da criação e da redenção. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Essa revelação, em primeiro lugar, ela é histórica. O que significa isso? É um fato, aconteceu de verdade. Quando a gente fala algo é histórico, é que algo realmente aconteceu na história. Não esteve simplesmente no campo das ideias, no campo dos sonhos, das imaginações. Não, aconteceu. Então tudo que está narrado aqui aconteceu. São fatos históricos inegáveis. Aliás, quanto mais a ciência progride, a arqueologia e tudo mais, mais se comprova a veracidade dos textos, das narrativas que estão contidas aqui. Então essa revelação ela é histórica. Segunda coisa, ela progride. Ela progride. Ela não é dada de forma completa, de uma vez só, logo no início. Por exemplo, você vê na narrativa de Gênesis 1, 2, 3. Ali narra-se a criação, a queda do homem no pecado, e logo depois Deus fala para a serpente, obviamente Adão e Eva estão ouvindo, diz que levantaria um homem que seria descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. O Evangelho está encapsulado ali, é como se fosse uma sementinha, um grão de mostarda, bem pequenininho ali. Né? Mas aquilo ali, obviamente que não é a árvore pronta. Aquilo ali é só a sementinha. E ao longo do percurso histórico, Deus vai desabrochando essa sementinha germina, e nós vamos conhecendo aos poucos quem será esse homem descendente da mulher que viria pisar a cabeça da serpente. Então, ao longo do período da vida de Deus, chama Abraão, seus filhos, sua família, forma um povo e tudo mais. Tudo isso aí é a progressividade da revelação, que chega ao seu ápice. Aqui está o terceiro ponto. Na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o mediador da criação e da redenção. Ou seja, nele todas as coisas fazem sentido. Ele é o homem perfeito que Deus envia para nos resgatar da condição pecaminosa que nosso primeiro pai nos deixou. Então essa revelação ela é histórica, ela progride ao longo dessa história e alcança seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. Então o ápice da revelação é Jesus. O ápice dessa revelação é Jesus. Por isso que nós acompanhamos toda a descrição bíblica para conhecer Jesus. E aí, quando Filipe pergunta para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, né? O Pai que todo mundo queria conhecer. Ele fala: tanto tempo eu estou com vocês. Você veio me pedir que eu lhe mostre o Pai? Eu estou com você. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Ou seja, quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus. Esse é o ápice da revelação. Ao conhecermos Jesus, conhecemos o próprio Deus. E ainda seguindo aqui, ele diz assim: nessa história, descobrimos que a revelação não é destinada exclusivamente ao intelecto humano. Ou seja, a Bíblia, ela não tem apenas histórias para serem memorizadas. Ela não tem apenas histórias, poesias, profecias para serem compreendidas intelectualmente. E ele segue dizendo aqui: em Cristo o próprio Deus vem a nós em poder salvador. Ou seja, as verdades aqui reveladas
nos mostram quem é Deus, e por meio desse conhecimento nós passamos a nos relacionar com Deus. Então não é simplesmente para afetar o nosso intelecto, mas é para trabalhar na nossa vida como um todo e nos aproximar de Deus, nos fazer nos relacionar com Deus. E ele segue aqui: ao mesmo tempo, não devemos cometer o erro oposto e negar que essa revelação comunica a verdade e doutrina. Então, se por um lado alguém pode se aproximar da Bíblia apenas com o desejo de resolver seus problemas, suas dúvidas intelectuais, isso é um erro. A Bíblia não tem só conteúdo intelectual para ser conhecido. Esse seria um erro. Por outro lado, seria um erro também a gente se aproximar da Bíblia apenas como uma caixinha de promessas, sem tentar compreendê-la, entendê-la com a nossa mente, as suas conexões, o seu desenvolvimento, os seus temas primordiais. Então, seria um erro. Por quê? Porque a Bíblia realmente revela verdade, doutrina, para que nós possamos entender com a mente. Por outro lado, também revela o próprio ser de Deus com quem nós nos relacionamos. E ele encerra dizendo: a palavra e o ato revelatório andam juntos no plano e nos atos de Deus para a salvação. Então ele está se referindo aqui a duas coisas: palavra e ato. Palavra e ato. Deus se revelou por meio de palavra e de ação. Né? O que seria a diferença disso? Né? A palavra é quando ele comunicava por meio dos seus profetas, quando ele falava, e essa palavra era registrada. Isso é palavra. E ato, o que é o ato? É quando Deus agia efetivamente na história, mudando o curso da história. Isso também é revelação de Deus. Muitas vezes aconteceram as teofanias, por exemplo, as manifestações especiais de Deus que se tornaram conhecidas às pessoas em vários momentos, né? Por exemplo, quando Deus abre o mar vermelho, ele manifesta ali o seu poder. Quando Deus faz aqueles milagres por meio das mãos de Elias, de Eliseu, são manifestações, são revelações de Deus. Ele manda fogo do céu para queimar o holocausto todo encharcado de água. Manifestações sobrenaturais de Deus. Então, palavra e ato são usados por Deus aí para se revelar ao povo de Deus. Bom, resumindo um outro aspecto disso que a gente está falando é o seguinte. Tá difícil o microfone aqui hoje, né? Em qualquer tipo de conhecimento, o homem se coloca acima do objeto a ser investigado. Então, se nós vamos estudar, por exemplo, uma planta, um animal, ou qualquer objeto, qualquer coisa, nós nos colocamos acima desse objeto. Por exemplo, vamos estudar essa cadeira. Então nós vamos ver qual é a cor dessa cadeira, qual é o material utilizado para a criação dessa cadeira, quais são as medidas, a altura, a largura. Então nós estamos nos colocando acima, ou seja, nós somos superiores a essa cadeira. Então basta que nós avaliemos, conheçamos ela, né, em todos os seus aspectos, pronto. Chegamos a um conhecimento quase que exaustivo do que é essa cadeira. Agora, quando nós estudamos ou buscamos conhecer Deus, nós não estamos acima desse objeto de estudo. Muito pelo contrário. Nós devemos nos colocar abaixo. Né? Nós devemos nos colocar sob a revelação de Deus. A cadeira não precisa se dar a conhecer a mim, ela simplesmente existe. E eu a conheço. Agora, quando eu quero estudar Deus é diferente. Eu só posso conhecer Deus na medida em que Ele se revela para mim. Eu só posso conhecer Deus na medida em que Ele se revela. É mais ou menos como entender o ser humano. Há um aspecto
do ser humano que nós podemos conhecer pela observação, pela análise. E é assim que fez a medicina ao longo do tempo, da história, né? Os cientistas, inclusive até com experimentos terríveis, com pessoas vivas, inclusive. Por quê? Estava ali conhecendo o funcionamento do corpo humano, a matéria humana. Então você mede, você abre, você observa, você testa, enfim. Conhecimento da matéria humana. Agora, há um aspecto no ser humano que não pode ser conhecido pela observação. Não é verdade? Tudo que você sabe, tudo que você sente, as pessoas têm conhecimento? Quando é que elas tomam conhecimento? Quando você fala. Quando você se revela. Né? Quando você abre teu coração. Aí é possível que alguém tome um conhecimento um pouco melhor, um pouco mais profundo, mas ainda não completo. Porque até nem nós mesmos nos conhecemos na nossa inteireza. Deus é quem sonda o nosso coração e nos conhece de forma completa. Eu estou usando isso só para a gente perceber a diferença. Eu posso descrever, por exemplo, o Leandro, fisicamente. O Leandro é assim, assim, assim. E aí, de repente, alguém fica conhecendo o Leandro, porque eu descrevi, olha, ele é assim, assim, assim. Ah, já sei. Aí quando conhece o Leandro, fala, eu sei que é o Leandro. Esse é o Leandro. Que o pastor falou, ele é assim, assim, assim. Pronto. Isso é conhecer o Leandro? Num certo sentido, sim. Mas num outro sentido, não. Vocês só vão conhecer o Leandro no dia que vocês comerem 1 quilo de sal com ele. Vai estar junto, vai caminhar junto. Eu conheço talvez o Leandro melhor do que vocês. Por quê? Porque a gente já conversou várias vezes, né? Já nos abrimos um com o outro e tudo mais. Então a gente acaba se conhecendo melhor quando a gente fala, quando a gente abre o coração. Né? Assim, é a mesma coisa em relação a Deus. Mesma coisa em relação a Deus. Por quê? Porque Deus jamais seria conhecido se Ele não se revelasse. Como nós poderíamos conhecer a Deus? Conheceríamos algo a respeito de Deus. Né? Como diz, depois a gente vai ver, né, Paulo fala algumas coisas sobre isso, né? Mas não todo o ser de Deus. A gente só conhece Ele na medida em que Ele se revela. Vamos então voltar ao conceito aqui de revelação geral e revelação especial. O que seria a revelação geral de Deus? Isso. É a revelação que nós obtemos a partir da observação da natureza. Né? A natureza nos revela algo acerca de Deus. E a revelação especial é o quê? A revelação especial é aquela que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Muito bem. Então vamos olhar aqui revelação geral, rapidamente, não vamos nos delongar muito aqui. Revelação geral. Deus implantou no homem a semente da religião e o senso do divino. Todo ser humano nasce com um dispositivo interno que o leva a buscar a Deus. Então, o que é uma semente da religião, o senso do divino? É aquele algo dentro do coração humano que leva ele a ter fé em algo que é superior a ele. É algo que até os ateus têm, mas que não confessam. Não confessam ter. Isso significa que o homem não foi criado com a sua mente em branco, ou seja, o ser humano ele não vem totalmente sem conhecimento nenhum, sem nada dentro da sua configuração, digamos assim. Se observar uma criança, ninguém precisa ensinar algumas coisas e elas rapidamente começam a fazer. Geralmente coisas erradas, não é verdade? Por que o Felipe riu? Tem uma pequenininha em casa, né? Então sabe o que é isso. Com essa semente da religião ou o senso do divino, o homem é capaz de obter conhecimento acerca de Deus por meio das suas experiências com o mundo criado por ele. Então é possível, por meio desse senso interno, observar e ver
coisas relacionadas ao ser de Deus. Então Deus se revela de alguma forma na natureza, no seu governo providencial, as suas ações no mundo. A gente pode ver isso em alguns textos bíblicos. Vamos abrir lá no Salmo 19, 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso. Os céus proclamam a glória de Deus. O céu fala ou não? Trovão fala? Não. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui é uma linguagem figurada, obviamente, né? No sentido de que as coisas criadas, os céus, comunicam algo a respeito de Deus. Obviamente que não é em palavras. Não é em palavras humanas, como a gente fala, mas comunica algo a respeito de Deus. Vamos ver um outro texto? Atos 14. Atos 14, versículo 17. Alguém lê, por favor. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Olha só. Então Deus dá testemunho de si mesmo, dando dos céus chuvas, estações frutíferas, enchendo o coração de fartura, de alegria. São manifestações de Deus, que todos os homens indistintamente acabam desfrutando, não é verdade? Crentes e não crentes acabam desfrutando disso. Da chuva que desce do céu, do sol, o calor do sol, os frutos das árvores. São testemunhos acerca do próprio Deus, né? E um texto muito emblemático também é Romanos, capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Isso. Dá para conhecer algo a respeito de Deus? Sim, Deus manifestou. E aí, o que ele manifestou? O versículo 20 completa. Olha só. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, o testemunho aí de Deus, uma revelação de Deus para todas as pessoas indistintamente, a revelação geral. Então, passamos rapidamente pela revelação geral, agora vamos para a revelação especial. Aqui a gente vai passar um pouquinho mais de tempo. O que é revelação especial? É aquela que Deus faz de si mesmo na Bíblia. Na Bíblia, no decorrer da história, Deus se revelou a homens que falaram em seu nome e registraram a sua vontade. Vamos ver alguns textos. Primeiro deles, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha só, apareceu o Senhor. Isso é ou não é revelação? Apareceu. Apareceu para Abraão. E outros textos na mesma linha podem ser mencionados. Por exemplo, Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e falou com ele. 18:1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, etc, etc. 35, versículo 7 também, Gênesis 35, versículo 7. Aqui. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou
Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão, aqui no caso é Jacó. Então são textos que mostram que Deus aparece, Deus se revela àqueles homens. Vamos ver um outro texto agora, lá no livro de Números, Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 6. Alguém pode ler, por favor. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, sendo vós a profetas, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer. Eu falo com ele em sonhos. Olha que texto interessante, né? Ouvi agora as minhas palavras. Se tem algum profeta no meio de vocês, olha só, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Olha que interessante. Deus se dá a conhecer. Esse é o único método, a única forma de conhecer Deus. Deus se manifestando, Deus se revelando. Não tem outra maneira. Não adianta você parar e tentar apagar na sua mente, zerar a sua mente, que aí você vai ter um contato com Deus. Não tem como. Diga. Natan, como que a gente pode entender essa questão ali, principalmente em Gênesis, que apareceu o Senhor? Porque a Bíblia fala que ninguém viu Deus, né? Tipo assim, ali Abraão teve um êxtase, alguma coisa assim, ou ele realmente olhou e viu como é que a gente eu acredito, eu não me lembro aqui do texto esclarecer esse ponto, né? Se Deus se manifestou de forma corpórea, em visão, a gente não tem exatamente como saber. A não ser, por exemplo, naquele caso de Gênesis, não sei se é Gênesis 18. O Senhor em 2 anos aparece em Abraão. Naquele caso, é um pouco mais fácil da gente dizer como foi, né? Porque aparece ali 3 homens e Abraão conversa com eles, chamando de Senhor, Yahvé. Então, isso já nos ajuda a perceber. Nesse momento, Deus se manifestou de forma humana. Tá? Então, esse é um ponto. Agora, todas as vezes foi assim? Eu acredito que não. Como foram as outras vezes? Eu não sei. Outra vez com Moisés, né? Peraí, dona Olga vai dizer. Uma vez que Abraão vivia, Deus falou, não pode, que não iria. Então, ele se manifesta, Abraão esconde o rosto e ele passa. Sim. Vivendo. Isso. Mas esse é mesmo O ser de Deus, ele não tem como ser conhecido, ele não é uma matéria, né? Agora, Deus se manifestou de forma visível, né? Para Moisés, por exemplo, Moisés queria conhecê-lo e ele mostrou, digamos, as suas costas. É difícil, Deus usa palavras do nosso uso para de alguma forma demonstrar aquilo que ele quer dizer, mas não tem como a gente pensar, Deus tem costas, Deus tem mãos, Deus tem braços, Deus tem pés. E a Bíblia usa todas essas designações para falar acerca de Deus, né? Então, agora, qual é a maior manifestação de Deus? A gente falou há pouco, o ápice da revelação de Deus é Jesus, um homem. Então, mas com Abraão realmente não dá para saber como foi. Agora, dizer que o Senhor apareceu tal como ele é, com certeza não foi, porque ele é invisível. No espírito não foi? Hã? Pode ter sido no espírito, né? Então, mas de que forma, né? O espírito não é visível, né? Então, é que a gente às vezes quer entender a coisa
com as nossas categorias de intelectuais, de pensamento. E não tem como, né? Não tem como. Uma coisa é certa, o modo como ele se revelou no passado, ele não tem se revelado mais. Não que ele não possa, mas ele optou por não se revelar mais desta forma como ele se revelou no passado. Ele não se revelou através de Jesus, porque a pessoa conheceu, que ele era Deus, e poderia ser homem também. Ele é a revelação final, Jesus é a revelação final. Então, a partir desse momento, como a gente vai ler lá em Hebreus, inclusive, a gente pode até ir para Hebreus já, Hebreus 1, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz aí: havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus é a revelação, o ápice da revelação do Pai, né? Bom, vamos ver um outro texto voltando lá no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Quem achou pode ler. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Isso. Olha só. Não me manifestei à casa de teu pai, ou seja, Deus se manifestando, revelação de Deus. 1 Samuel ainda, capítulo 3, versículo 21. Continuou. Senhor, E aí continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Isso. Por sua palavra o Senhor se manifestava. Agora vamos para o Novo Testamento novamente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler aqui esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ele começa assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E, olha aí, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador, de nosso Salvador, Cristo Jesus. Então, olha o versículo 9. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus nos tempos eternos. Mas quando ela foi manifestada? Versículo 10. Foi manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Então, a graça de Deus se torna manifesta em Cristo Jesus. Talvez vocês se lembrem agora de João, a gente viu isso à noite, uns domingos atrás. João diz assim, João 1,14. Diz o texto lá: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, em Cristo nós conhecemos a graça de Deus. Hebreus 1 a gente já leu. Vamos seguir adiante aqui para Pedro. 1 Pedro. Capítulo 1.
versículo 10. Eu vou ler aqui esse texto também. 1 Pedro 1, 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Então, os profetas, eles deram testemunho antecipado acerca da revelação que nós teríamos em Jesus Cristo, acerca do seu sofrimento, acerca das glórias que o seguiriam. E o último texto aqui para a gente analisar é 2 Pedro. 2 Pedro 1, 21. Alguém pode ler esse versículo, por favor? Nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Isso. Então, esses profetas, né? Aliás, o 20 a gente poderia ler também, olha, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, não vem de uma ideia pessoal, de uma construção intelectual. As profecias bíblicas são dadas por vontade de Deus. Deus falou aos homens, eles foram movidos pelo Espírito Santo, e então eles registraram a respeito de quem é Deus, da história que Ele revelou. Então Deus, irmãos, é o autor primário das Escrituras. É claro que parte das Escrituras foram escritas por Moisés, outra parte pelos profetas, outra parte pelos apóstolos. Mas Deus é o autor primário das Escrituras. Então a gente pensa na origem da Bíblia primeiramente como uma obra divina. Qual é a origem da Bíblia? A origem da Bíblia está em Deus, em primeiro lugar. Ele se revelou em atos e palavras. E o autor secundário, quem são? São os homens. São esses que a gente conhece. Moisés, e os tantos profetas, e etc. Tá? Deus se revelou então ao homem por meio de atos e palavras que providencialmente foram registrados, preservados e compilados para formarem as Escrituras. Agora eu vou passar então a segunda parte da nossa aula, que eu creio que vai ser mais breve do que a primeira. Falamos então de revelação, e agora vamos falar dos atributos da Bíblia. O primeiro atributo da Bíblia, esse eu acho que é importantíssimo a gente sempre lembrar, é a sua inerrância. O que significa isso? Significa que a Bíblia não contém erros. Tá? E dizer isso, dizer que a Bíblia não contém erros, é dizer o que a própria Bíblia diz. A gente pode ver, por exemplo, lá em João 10, 35. Mais especificamente o finalzinho desse versículo. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Olha aí, a Escritura não pode falhar. Vamos ver agora um outro texto, João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela não falha, ela não contém erros, ela não é falsa. A palavra é a verdade. Também Tiago capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então essa palavra ela não contém erros, ela não é falsa, não é uma palavra verdadeira. Então, o primeiro atributo da Bíblia é que ela é uma revelação inerrante, não contém erros. O segundo atributo é a sua autoridade. Então, a Bíblia ela possui autoridade, primeiramente, porque Deus é o autor primário.
Se Deus foi quem inspirou esse texto sagrado, então esse é um texto autoritativo para nós. Tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Muita gente se perde pensando que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas ela não meramente contém, ela é a palavra de Deus. Toda ela é a palavra de Deus. E não crer ou menosprezar o conteúdo da Bíblia é não crer e desprezar o próprio Deus. A autoridade da Bíblia é inerente a ela, ou seja, não depende do reconhecimento de homem nenhum e nem mesmo da igreja. Então, não importa se alguém está dizendo, não é porque eu estou dizendo que ela é a verdade que você deve acreditar. Não é porque a igreja diz que ela é verdadeira, que ela é autoritativa, que você deve acreditar. Você mesmo deve conhecê-la e perceber que Deus fala por meio dela e, portanto, ela deve ser colocada como autoridade máxima na tua vida e no teu coração. Terceiro atributo, a sua suficiência. Suficiência. Não tem nada além das Escrituras que nós precisamos saber para conhecer Deus. Tem nada além das Escrituras que nós precisamos conhecer para que possamos agradar a Deus, para que tenhamos orientação para a nossa fé, para a nossa vida prática. Nada além das Escrituras é necessário. Deus se faz conhecido por meio da Bíblia. Muita gente procura profecias, muita gente procura revelações de pessoas que sonharam, que chegaram a algum entendimento por si mesmas. Não é necessário nada disso. Somente a Escritura é suficiente. A Bíblia é em si mesma suficiente. Não precisamos de sonhos, visões, profecias, além daqueles registrados nas Sagradas Escrituras. Deus não aprova nada mais e nada menos do que Ele próprio fez registrar em sua bendita palavra. Quarto atributo, clareza. É verdade que a Bíblia não é clara em todos os textos, né? Não são todos os textos igualmente simples e fáceis de compreender. Mas aquilo que Deus quis revelar acerca de si mesmo e acerca da redenção em Cristo Jesus, nós entendemos claramente. Aquilo que é realmente necessário para que nós sejamos salvos, nós podemos, ao ler as Escrituras, entender plena e perfeitamente. Então você diz, mas a Bíblia é difícil de entender, por isso que eu não a leio diariamente. Isso é uma grande desculpa, né? Uma grande desculpa. É muito difícil de entender, por isso que eu não leio. Pois é, mas Deus te deu um cérebro que não é dos menores. Para não falar que tem cabeça grande. Não é isso. Mas Deus te deu um cérebro consideravelmente desenvolvido, capaz de ler e entender. E se não entender, buscar entender por meio de um dicionário, por meio de algum recurso. Então, dizer que a Bíblia é difícil de entender, por isso você não a lê, essa é uma grande desculpa que o diabo está extremamente contente que você tenha, que você diga, né? Então, aquilo que realmente é importante, é necessário para a gente ser salvo, para a gente conhecer a Deus, isso está claramente escrito na Bíblia. E o último atributo da Bíblia é a sua necessidade. Então, embora Deus se revele de forma geral na criação, há aspectos de Deus e da sua vontade que só são conhecidos por meio da Bíblia. Portanto, ela é absolutamente necessária. Chegando ao fim, então, um resuminho sobre o que é revelação, que é o ponto central da nossa aula. A revelação de Deus na Escritura Sagrada é a única fonte segura do verdadeiro conhecimento a respeito dele e da salvação.
Vou repetir. A revelação de Deus na Escritura Sagrada é a única fonte segura do verdadeiro conhecimento a respeito dele e da salvação. Nós não precisamos procurar em outras fontes, em outras pessoas, em absolutamente nada. A Bíblia é única, ela é segura e ela é verdadeira. Deus nos ajude a crescer no conhecimento da Sua palavra, possamos nos valer desse instrumento externo a nós para conhecermos Deus. Não podemos nos contentar apenas com aliás, é insuficiente o instrumento interno, a fé, se nós não buscarmos conhecer a Deus por Sua palavra. A gente precisa, por meio da fé, por meio das Escrituras, conhecermos a Deus.